Meu nome é Roberto Silva, tenho 65 anos, e por 3 noites dormi num banco de praça segurando uma mala velha e um bilhete que mudou minha vida para sempre. Mas para entender como cheguei até aqui, como um homem que trabalhou 43 anos da vida, conseguiu perder tudo em questão de meses. Preciso voltar bem no começo dessa história. Preciso contar sobre a família que eu pensei ter construído, sobre os sinais que ignorei e sobre como o amor paternal pode nos cegar para as piores traições. Era março de 2023, quando tudo começou a desmoronar. Maria, minha esposa de 40 anos de casamento, havia acabado de falecer após uma luta de 6 meses contra um câncer agressivo que consumiu nossos últimos momentos juntos. Eu ainda lembro do cheiro de desinfetante do hospital, do barulho constante dos aparelhos, do jeito como ela segurava minha mão quando a dor ficava insuportável. Maria sempre foi a pessoa mais organizada que conheci. Ela controlava todas as finanças da casa desde o primeiro dia do nosso casamento. Eu chegava em casa após longas jornadas consertando televisões e aparelhos eletrônicos no meu pequeno negócio e encontrava as contas pagas, o dinheiro organizado, cada documento guardado no lugar certo. Durante 40 anos, nunca precisei me preocupar com essas coisas. Era Maria quem negociava com o banco, quem pagava impostos, quem controlava nossa conta poupança. Quando o médico nos deu o diagnóstico, Maria me puxou para um canto do consultório e sussurrou com aquela determinação que eu conhecia tão bem. Roberto, promete uma coisa para mim. Quando eu não estiver mais aqui, não deixa ninguém se aproveitar de você. Você é muito confiante, muito bom, e às vezes as pessoas se aproveitam disso. Promete que vai ter cuidado com dinheiro e papelada. Eu segurei as mãos dela, ainda não acreditando completamente que ia perdê-la. Maria, você vai ficar boa. Vamos vencer essa doença juntos, como sempre fizemos tudo. Mas prometo, sim, vou ter cuidado com tudo. Ela sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. Uma tristeza que eu só entenderia meses depois, quando descobrisse que ela já suspeitava de algumas coisas. Nossa filha Melissa sempre foi o centro das nossas vidas. Filha única, nasceu quando Maria tinha 25 anos e eu 27. Lembro-me de cada detalhe do dia em que ela chegou ao mundo. Parto difícil, que durou 14 horas. Eu fiquei do lado de fora da sala, caminhando de um lado para outro, até ouvir o primeiro choro dela ecoando pelo corredor. Melissa cresceu sendo muito mimada, preciso admitir. Maria e eu trabalhávamos tanto para dar a ela tudo que não tivemos na infância, que talvez tenhamos exagerado. Escola particular, aulas de inglês, de piano, de balé, viagens nas férias, roupas de marca, mesada generosa. Queríamos que ela tivesse todas as oportunidades que não tivemos. Na adolescência, Melissa começou a mostrar um lado mais difícil. Manipulava situações para conseguir o que queria, mentia sobre pequenas coisas, tinha explosões de raiva quando contrariada. Maria ficava preocupada, mas eu sempre defendia nossa filha. É fase, Maria. É coisa de adolescente. Ela vai amadurecer. Quando Melissa entrou na faculdade de Direito, ficamos orgulhosos. Nossa filha seria advogada, teria uma profissão respeitada, estabilidade financeira. Durante os 5 anos do curso, bancamos tudo. Mensalidade, material, apartamento perto da universidade, carro usado para ela se locomover. Era um sacrifício, mas queríamos dar o melhor para ela. Foi na faculdade que Melissa conheceu André Santos. Desde o primeiro encontro, eu senti algo estranho naquele rapaz. Alto, moreno, sempre muito bem vestido, mas havia algo nos olhos dele que me incomodava. Um brilho calculista, como se estivesse sempre analisando as pessoas, procurando oportunidades. Maria também não gostava muito dele, mas tentávamos ser diplomáticos por causa de Melissa. André vinha de uma família com problemas financeiros, mas se apresentava como alguém bem-sucedido. Falava sobre grandes planos de negócio, investimentos mirabolantes, conexões importantes. Melissa ficava impressionada com essas histórias, com a aparente sofisticação dele. Nós começamos a suspeitar que muita coisa era exagero ou mentira, mas nossa filha estava apaixonada. O casamento deles aconteceu 2 anos após a formatura. Uma cerimônia cara, que nós custeamos quase inteiramente. André prometeu ajudar com os custos, mas sempre aparecia com desculpas de última hora.
Problema com investimentos, clientes inadimplentes, oportunidade de negócio que não deu certo. Melissa sempre o defendia e nós acabávamos pagando tudo para não criar conflito. Depois do casamento, os problemas de André ficaram mais evidentes. Ele abriu um escritório de advocacia que nunca decolou. Poucas vezes vi clientes procurando pelos seus serviços. Melissa trabalhava numa empresa pequena, ganhava pouco e a maior parte da renda do casal vinha das ajudas que nós dávamos mensalmente. Maria ficava cada vez mais preocupada com essa situação. Várias vezes tentou conversar comigo sobre limitar a ajuda financeira para Melissa e André. Roberto, eles precisam aprender a se virar sozinhos. A gente não pode bancar um casal de adultos para sempre. Eles têm que assumir responsabilidade. Eu concordava em teoria, mas na prática sempre cedia quando Melissa aparecia com alguma emergência financeira. Papai, estamos passando por dificuldades temporárias. É só até André conseguir estabilizar o escritório. Você pode nos ajudar mais uma vez. E eu ajudava porque não conseguia ver minha filha em apuros. Durante a doença de Maria, Melissa aparecia no hospital regularmente, mas sempre acompanhada de André. Ele ficava do lado de fora do quarto na maior parte do tempo, mexendo no celular, fazendo ligações sobre negócios. Às vezes, eu pegava fragmentos das conversas dele. Valores altos, propriedades, investimentos. Pensei que, finalmente, ele estava prosperando profissionalmente. Uma tarde, 2 semanas antes de Maria falecer, ela estava particularmente lúcida e me pediu para conversar em particular. Roberto, eu preciso te contar uma coisa importante sobre o André. Mês passado, quando você saiu para almoçar, ele veio aqui no quarto sozinho. Começou a fazer perguntas estranhas sobre nossos bens, sobre documentos, sobre onde guardamos coisas importantes. Perguntou se temos testamento, se você sabe onde estão os papéis da casa, se entende de movimentações bancárias. Disse que estava preocupado com seu futuro, que queria ajudar a organizar as coisas para quando eu não estivesse mais aqui. Mas o jeito que ele perguntava não era de genro preocupado. Era de pessoa interessada em saber exatamente o que podia pegar. Fiquei chocado com o que Maria estava contando. Talvez você esteja interpretando mal, amor. Ele deve estar realmente preocupado. Não é fácil ver a sogra doente. Maria segurou meu braço com força surpreendente. Roberto, eu conheço gente interesseira quando vejo. Esse homem não está preocupado contigo. Está fazendo cálculos. Por favor, promete que vai ter muito cuidado com ele depois que eu partir. Na época achei que eram preocupações exageradas de uma pessoa doente e medicada. Maria sempre foi desconfiada, mas dessa vez me pareceu paranoia. André podia ter defeitos, mas não acreditava que fosse capaz de prejudicar a família da esposa. Essa ingenuidade custaria muito caro para mim depois. O funeral de Maria foi uma tortura emocional. 40 anos de casamento, de cumplicidade, de construção conjunta, sendo sepultados junto com ela. Durante a cerimônia, observei Melissa e André. Minha filha parecia genuinamente triste, mas André tinha uma expressão estranha. Não conseguia definir exatamente o que via no rosto dele, mas não parecia dor pela perda de alguém querido. Após o enterro, voltamos para casa para receber parentes e amigos. A casa ficou cheia de pessoas oferecendo condolências, trazendo comida, contando histórias sobre Maria. Eu mal conseguia formar frases coerentes, estava completamente desorientado pela perda. Foi nesse momento que Melissa se aproximou e começou a plantar as primeiras sementes do que viria depois. Papai, você não pode ficar sozinho nessa casa agora. É muito grande, tem muita responsabilidade. Você nem sabe onde a mamãe guardava os documentos importantes. Precisa de ajuda para organizar as coisas, para cuidar da papelada. Ela falava baixinho, quase sussurrando, enquanto as pessoas se serviam do café que os vizinhos haviam preparado. André se juntou à conversa, colocando a mão no meu ombro num gesto que deveria parecer solidário. Seu Roberto, eu entendo de documentação, de inventário, de questões legais. Posso ajudar o senhor a resolver tudo sem complicação. É o mínimo que posso fazer pelo senhor nesse momento difícil. Durante os primeiros dias após o funeral, tentei manter a rotina normal, mas era impossível. A casa parecia vazia demais, silenciosa demais. Cada objeto me lembrava de Maria. A xícara preferida dela, os livros de receita,
As plantas do jardim que ela cuidava com tanto carinho. Eu não conseguia comer direito, dormir direito, pensar direito. Foi nesse estado de vulnerabilidade extrema que Melissa começou sua estratégia de aproximação. Aparecia todos os dias, sempre com André, sempre oferecendo ajuda. Papai, achei uns documentos da mamãe que você precisa ver. Papai, tem umas contas chegando que você precisa pagar. Papai, o banco ligou perguntando sobre umas coisas. Você quer que eu resolva para você? Uma semana após o funeral, Melissa chegou com uma caixa cheia de papéis que disse ter encontrado no armário do quarto. Roberto, senta aqui comigo. Encontrei algumas coisas preocupantes que a mamãe estava escondendo de você. Acho que ela não queria te estressar enquanto estava doente. Dentro da caixa havia boletos em atraso, cartas de cobrança, avisos de protesto, valores altíssimos que eu nunca tinha visto. Cartão de crédito com limite estourado, empréstimos bancários, financiamentos, tudo no nome de Maria, tudo com datas recentes. Melissa, isso não faz sentido. Sua mãe sempre controlou tudo direitinho. Nunca tivemos dívidas desse tamanho. Melissa suspirou, fazendo uma expressão triste. Papai, parece que a mamãe fez alguns empréstimos para custear o tratamento dela. Você sabe como o plano de saúde não cobria tudo. Ela deve ter ficado desesperada e pegou dinheiro emprestado sem te contar. André confirmou com um movimento de cabeça. É comum isso acontecer, seu Roberto. Pessoas doentes fazem qualquer coisa para conseguir tratamento. Olhei aqueles papéis sem entender nada. Os valores eram astronômicos, empréstimos de 30 mil, 50 mil, 80 mil reais. Como Maria conseguiu fazer empréstimos tão altos sem eu saber? Melissa segurou minha mão. Papai, a situação é grave. Se não resolvermos isso logo, podem penhorar a casa. Podem tomar tudo que vocês construíram a vida toda. André abriu uma pasta que trouxera com ele. Seu Roberto, eu pesquisei e existe uma forma legal de proteger o patrimônio enquanto organizamos essas dívidas. O senhor pode transferir os bens temporariamente para o nome da Melissa. Assim, os credores não conseguem penhorar nada, enquanto negociamos um acordo. É estratégia legal comum em casos como esse. A ideia me deixou desconfortável. Transferir meus bens para o nome da minha filha parecia um passo muito drástico. Mas os números nos papéis eram assustadores, e André falava com tanta convicção técnica que comecei a considerar a possibilidade. Além disso, Melissa era minha filha única, e um dia herdaria tudo mesmo. Que diferença fazia antecipar um pouco isso? Mas André, se eu transferir tudo para o nome da Melissa, como fico garantido que não vou ficar desamparado? Ele sorriu, daquele jeito que eu achava charmoso na época. Seu Roberto, que tipo de pergunta é essa? A Melissa é sua filha. Claro que ela vai cuidar do senhor. Além disso, é temporário. Assim que resolvermos as dívidas, ela transfere tudo de volta para o seu nome. Durante as semanas seguintes, eles apareciam constantemente com novos documentos para assinar, sempre com explicações complexas que envolviam termos legais que eu não entendia, procuração para movimentação bancária, transferência da escritura da casa, mudança de titularidade do carro, transferência das aplicações financeiras. Cada vez que eu demonstrava hesitação, Melissa usava argumentos emocionais. Papai, você confia em mim ou não? Eu sou sua filha. Nunca faria nada para te prejudicar. A mamãe deixou essa bagunça e eu só estou tentando proteger você de perder tudo. André complementava com argumentos técnicos sobre prazos, juros, execução de dívidas, proteção patrimonial. O que mais me perturbava era a pressa constante. Sempre havia alguma urgência, algum prazo que estava vencendo, alguma ameaça iminente que exigia decisão rápida. Papai, precisa assinar hoje. O oficial de justiça pode aparecer aqui amanhã. Papai, se não transferir os bens até sexta-feira, vão bloquear sua conta no banco. Teve um momento específico que deveria ter me servido de alerta. Estávamos no cartório para transferir a escritura da casa e o oficial perguntou se eu tinha certeza do que estava fazendo. Senhor Roberto, o senhor está transferindo sua residência para sua filha sem contrapartida financeira. Tem certeza absoluta de que é isso que quer fazer? Olhei para Melissa, que segurou meu braço e sussurrou. É só temporário, papai. Lembra do que conversamos. André também se aproximou. Seu Roberto, é a única forma de proteger a casa dos credores. O senhor quer perder a casa onde criou sua família. Assinei os papéis. Naquele momento,
transferi formalmente a propriedade da casa onde morei 25 anos para o nome da minha filha. Se eu soubesse o que estava realmente acontecendo, teria saído correndo daquele cartório, mas confiava nela cegamente. Era minha filha, minha única família no mundo. Como poderia imaginar que estava sendo roubado? 2 semanas depois da transferência da casa, tentei sacar dinheiro no banco para fazer compras no supermercado. O cartão foi recusado. Tentei novamente, pensando que fosse erro do sistema. Recusado outra vez. Fui até a agência conversar com o gerente, Sr. Marcos, que me conhecia há mais de 15 anos. Sr. Roberto, preciso conversar com o senhor em particular sobre suas contas. Ele me levou para sua sala e fechou a porta. Tenho que informar que todas as suas contas foram encerradas ontem. O dinheiro foi transferido para contas em nome de sua filha Melissa, baseado numa procuração que o senhor assinou. Senti o mundo girar. Que procuração? Eu não lembro de assinar procuração para mexer nas minhas contas. Sr. Marcos abriu uma pasta e me mostrou minha própria assinatura num documento que autorizava Melissa a movimentar todos os meus recursos financeiros. Sr. Roberto, o senhor assinou isso aqui no banco, na presença da sua filha e de um advogado, na semana passada. Eu me lembrava vagamente daquela manhã. Melissa disse que precisávamos resolver algumas pendências bancárias relacionadas ao inventário de Maria. Havia tantos papéis para assinar, tantas explicações técnicas que não entendia. André estava junto, explicando cada documento com termos jurídicos complicados. Pensei que fossem apenas formalidades burocráticas. Quanto dinheiro tinha nas minhas contas, Sr. Marcos? Ele consultou o sistema. R$ 236.840, Sr. Roberto. Suas economias de uma vida toda, sua aposentadoria, tudo foi transferido ontem para contas em nome de Melissa Silva Santos. R$ 236 mil. O dinheiro que economizei durante 43 anos de trabalho. Cada centavo poupado com sacrifício. Cada real guardado pensando no futuro, na segurança da velhice. Tudo nas mãos de Melissa, sem que eu tivesse consciência real do que estava acontecendo. Voltei para casa completamente transtornado. Liguei para Melissa, mas o telefone ia direto para a caixa postal. Tentei várias vezes durante o dia. Nada. Mandei mensagens, nenhuma resposta. Tentei ligar para André, mesma coisa. Era como se tivessem desaparecido do mundo. Durante 2 dias, fiquei sem conseguir falar com eles. Sem dinheiro, sem conseguir nem comprar comida. Tive que pedir emprestado para Dona Conceição, minha vizinha, apenas para não passar fome. Uma humilhação terrível para um homem que sempre foi independente financeiramente. Na quinta-feira, 3 dias após descobrir que estava sem dinheiro, cheguei em casa após uma consulta médica que tive que cancelar por não conseguir pagar o transporte. A consulta era importante, acompanhamento cardiológico que faço há anos, mas não tinha como ir sem dinheiro para combustível ou ônibus. Quando abri a porta de casa, encontrei uma mala de viagem no meio da sala. Minha mala velha, a mesma que usávamos nas raras férias que Maria e eu tirávamos. Dentro dela, alguém havia colocado algumas roupas minhas. Não as melhores roupas, mas as mais velhas e gastas. Camisas desbotadas, calças com remendos, cuecas já amareladas pelo tempo. Junto com a roupa, havia alguns remédios para a pressão, remédios para o coração, um vidro de colírio que uso para os olhos secos. Objetos pessoais escolhidos por outra pessoa, como se alguém tivesse decidido o que eu precisaria levar para uma viagem que não sabia que faria. Do lado da mala, um envelope branco com o meu nome escrito na letra de Melissa. A mesma caligrafia que eu conhecia desde que ela aprendeu a escrever, que via em bilhetes de escola, em cartões de aniversário, em cartas que mandava quando viajava. Mas dessa vez, carregava uma mensagem que jamais imaginei receber da minha própria filha. Abri o envelope com as mãos tremendo. As palavras dançavam na minha frente, mas forcei-me a ler cada uma delas. Papai, chegou a hora de você seguir sua vida em outro lugar. A casa agora é minha por direito, já que você transferiu tudo voluntariamente em cartório. André me mostrou que você tem outros parentes distantes que podem te ajudar. Seria melhor para todos se você não tentasse nos procurar ou causar problemas legais. Temos todos os documentos provando que as transferências foram legítimas. Boa sorte na sua nova vida. Melissa. Li o bilhete 3 vezes antes de aceitar que aquelas palavras tinham saído da mente da minha filha.
A frieza do texto, a ausência completa de carinho ou remorso, a menção a problemas legais como se eu fosse uma ameaça. Era como se estivesse lendo uma carta de despejo escrita por um estranho. Sentei no chão da sala e chorei como não chorava desde o funeral de Maria. Não era só a perda material, embora fosse devastadora. Era a percepção de que minha única filha, a pessoa que eu mais amava no mundo depois de Maria, havia me planejado essa destruição friamente. Havia escolhido o dinheiro ao invés do pai. Tentei ligar para ela mais uma vez. O telefone tocou, 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 até cair na caixa postal. Melissa, sou eu, seu pai. Por favor, me atende. Deve ter algum mal-entendido nessa história toda. Vamos conversar e resolver isso. Você é minha filha. Eu te amo. Não consigo acreditar que você faria isso comigo. Minha voz estava quebrando, suplicante, patética. Passei a noite inteira sentado naquela sala, olhando para cada objeto, para cada móvel, lembrando da história por trás de cada coisa. A mesa de jantar onde comemorávamos os aniversários de Melissa, o sofá onde ela se sentava para fazer lição de casa, o aparelho de televisão que eu mesmo consertei inúmeras vezes ao longo dos anos. No sábado de manhã, não consegui mais ficar naquele ambiente. Era psicologicamente impossível permanecer numa casa que não me pertencia mais, esperando que a qualquer momento alguém chegasse para me expulsar oficialmente. Peguei a mala que haviam preparado para mim e saí. Não tinha para onde ir. Meu irmão Carlos morava em Santa Catarina, distante demais para viajar sem dinheiro. Alguns amigos da época em que trabalhava, mas havia anos que não conversávamos direito. Vizinhos que poderiam ajudar temporariamente, mas a vergonha era grande demais para explicar que minha própria filha havia me expulsado de casa. Foi assim que cheguei na Praça Dom Pedro, no centro da cidade. Uma praça que conhecia bem porque era próxima do local onde tive minha oficina durante 20 anos. Árvores antigas, bancos de madeira, uma fonte no centro que funcionava apenas esporadicamente. Um lugar tranquilo durante o dia, meio abandonado à noite. Escolhi um banco embaixo de uma árvore grande e me sentei para pensar. O que um homem de 65 anos faz quando perde tudo que construiu na vida? Como recomeça quando não tem casa, não tem dinheiro, não tem família? A mala ao meu lado continha tudo que me restava no mundo. A primeira noite foi terrível. Frio de outono, vento cortante, barulhos estranhos que me mantinham alerta. Cada pessoa que passava me causava medo. Não era paranoia infundada. Um idoso sozinho numa praça durante a madrugada é alvo fácil para qualquer tipo de violência. Dormia em intervalos curtos, sempre acordando sobressaltado. Na manhã de domingo, uma senhora que passeava com seu cachorro parou na minha frente. Bom dia, moço. O senhor está bem, precisa de alguma coisa. Ela devia ter uns 50 anos, rosto bondoso, olhar preocupado. Tentei explicar que estava apenas descansando, que logo seguiria a viagem, mas não foi convincente. Ela voltou 1 hora depois com um saco de pão, frutas e um termo com café quente. Trouxe também um cobertor velho. Não sei qual é sua história, mas ninguém dorme na praça porque quer. Se precisar de alguma coisa, moro ali na Casa Verde, número 123. Me chamo Dona Marta. A bondade daquela desconhecida me emocionou profundamente. Em contraste com a crueldade de minha própria filha, uma estranha oferecia ajuda sem pedir nada em troca. Chorei na frente dela, sem conseguir controlar, e ela apenas ficou ali, esperando eu me recompor. Durante o segundo dia na praça, comecei a observar outros moradores de rua. Um senhor chamado Geraldo, que havia perdido o emprego e a casa após um acidente que o deixou com limitações físicas. Uma mulher de meia-idade, Rosângela, que fugiu de um marido violento e não tinha para onde voltar. Pessoas com histórias complexas, que chegaram àquela situação por circunstâncias diferentes, mas igualmente devastadoras. Geraldo se aproximou no final da tarde. Você é novo aqui, né? Posso ver pelo jeito que ainda não se acostumou. Ele me deu algumas dicas práticas sobre segurança noturna, sobre onde conseguir comida, sobre quais lugares evitar, informações que nunca pensei que precisaria saber, mas que se tornaram essenciais para minha sobrevivência. Na segunda noite, o frio estava ainda mais intenso. O cobertor que Dona Marta me deu ajudou, mas não era suficiente. Cada hora parecia durar uma eternidade.
Ficava pensando em Melissa, tentando entender em que momento nossa relação se deteriorou tanto que ela conseguiu fazer isso comigo. Onde foi que errei como pai? Na manhã de segunda-feira, terceiro dia na praça, um homem de terno se aproximou caminhando direto na minha direção. Roberto Silva. Ele me chamou pelo nome com voz firme, mas preocupada. Levantei os olhos e reconheci Dr. Henrique Carvalho, advogado que conhecia nossa família há mais de 20 anos. Dr. Henrique havia cuidado da documentação quando compramos nossa primeira casa. Foi ele quem nos orientou no testamento que Maria e eu fizemos anos atrás. Um homem íntegro, competente, que sempre tratou nossa família com respeito e carinho. Ver seu rosto familiar naquele momento foi como encontrar uma tábua de salvação no meio de um naufrágio. Roberto, pelo amor de Deus, o que aconteceu com você? Ele olhou para minha aparência deteriorada, para a mala ao lado do banco, para o estado de desespero em que me encontrava. Dr. Henrique, eu preciso de ajuda, minha filha, ela pegou tudo. A casa, o dinheiro, tudo. Disse que eu transferi voluntariamente, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Dr. Henrique se sentou ao meu lado no banco e ouviu cada detalhe da minha história. Conforme eu relatava os acontecimentos, seu rosto ficava cada vez mais sério. Ele fazia perguntas específicas sobre datas, valores, documentos assinados. Perguntou sobre as supostas dívidas de Maria, sobre as transferências bancárias, sobre o processo de transferência da casa. Roberto, preciso te dizer uma coisa muito importante. Maria veio ao meu escritório 6 meses atrás, pouco depois de receber o diagnóstico do câncer. Ela estava preocupada com algumas coisas que havia descoberto sobre André. Queria fazer algumas alterações no testamento de vocês e me pediu para investigar discretamente a situação financeira do genro. Senti meu coração acelerar. Maria havia investigado André. Que tipo de coisas ela descobriu? Dr. Henrique abriu a pasta que carregava e tirou alguns documentos. Sua esposa me contratou para fazer uma verificação dos antecedentes de André Santos. O que descobrimos não foi nada bom. Ele tem passagens pela polícia por estelionato, tem processos por calote, já aplicou golpes parecidos em outras famílias. Mostrou-me relatórios de uma agência de investigação particular. André havia sido denunciado por pelo menos 5 famílias diferentes ao longo dos últimos 10 anos. Sempre o mesmo padrão. Identificava pessoas vulneráveis, geralmente idosos ou viúvas. Ganhava a confiança através de parentes ou conhecidos próximos e, gradualmente, assumia controle dos bens dessas pessoas. Maria queria te contar sobre essas descobertas, mas o médico recomendou que evitasse estresse durante o tratamento. Ela me pediu para aguardar até ela se recuperar ou, caso não se recuperasse, para te procurar algumas semanas após o funeral. Infelizmente, me envolvi em outros casos complexos e acabei demorando mais do que deveria para te encontrar. Descobrir que Maria sabia dos perigos e tentou me proteger foi devastador e consolador ao mesmo tempo. Devastador porque entendi que ela morreu preocupada comigo, sabendo que eu seria uma vítima fácil para André. Consolador porque significava que ela não havia deixado as dívidas que Melissa e André me apresentaram. Dr. Henrique, essas dívidas que eles me mostraram eram verdadeiras. Ele balançou a cabeça categoricamente. Roberto, Maria não tinha nenhuma dívida significativa. Eu cuidava de todas as questões legais de vocês. Conhecia perfeitamente a situação financeira da família. Aqueles documentos que te mostraram eram falsos, provavelmente fabricados para justificar o golpe. A revelação foi como receber um soco no estômago. Tudo havia sido mentira desde o primeiro dia. As dívidas, a urgência das transferências, o risco de perder a casa. André e Melissa haviam construído uma narrativa completamente falsa para me convencer a entregar voluntariamente todos os meus bens. Roberto, o que aconteceu com você tem nome: estelionato majorado, crime contra o idoso, apropriação indébita. Sua filha e o marido dela cometeram crimes graves. Preciso te levar imediatamente para a delegacia especializada em crimes contra o idoso. Cada hora que passa é importante para a investigação. Mas, Dr. Henrique, ela é minha filha. Eu não quero prejudicar ela. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, a ideia de denunciar Melissa me parecia terrível. Era minha única filha, minha família. Como um pai denuncia a própria filha, mesmo depois de ser traído dessa forma.
Dr. Henrique segurou meu braço com firmeza, mas carinho. Roberto, ela já prejudicou você. Olhe onde está neste momento. Sua filha o deixou dormindo na rua como se fosse um estranho. Isso não é amor filial, é crime. E se você não denunciar, outras famílias podem passar pelo mesmo que está passando. Outros pais, outras mães, outros idosos podem ser vítimas desses criminosos. Fomos direto para a Delegacia Especializada de Crimes contra a Pessoa Idosa. Um prédio moderno, bem organizado, com funcionários treinados especificamente para lidar com casos como o meu. A delegada responsável, Carla Mendonça, era uma mulher de aproximadamente 40 anos, cabelos pretos presos em coque, postura firme, mas não intimidadora. Senhor Roberto, sente-se aqui e me conte tudo o que aconteceu, desde o início. Vou gravando seu depoimento e fazendo as perguntas necessárias para montarmos o processo. Não tenha pressa, mas tente lembrar de todos os detalhes possíveis. Datas, valores, nomes de pessoas envolvidas, locais onde aconteceram as assinaturas. Passei 2 horas contando minha história para a delegada Carla. Ela fazia anotações constantemente, pedia esclarecimentos sobre pontos específicos, solicitava descrições detalhadas de documentos e situações. Era claro que conhecia bem esse tipo de crime e sabia exatamente quais informações eram importantes para a investigação. Senhor Roberto, infelizmente seu caso não é isolado. Recebemos várias denúncias mensais de crimes patrimoniais contra idosos. O perfil dos criminosos é sempre parecido. Pessoas próximas à família que aproveitam momentos de vulnerabilidade emocional para aplicar golpes elaborados. A diferença do seu caso é que geralmente os filhos não estão diretamente envolvidos. Durante o depoimento, Dr. Henrique apresentou todos os documentos que havia coletado sobre André, o histórico criminal, os processos anteriores, as denúncias de outras vítimas. A delegada examinou cada papel com atenção, fazendo conexões entre meu caso e outros já registrados na delegacia. Delegada, qual é a situação legal exata da minha filha e do genro? Podem ser presos. Que tipo de pena estão sujeitos a receber? Ela consultou alguns códigos na estante atrás de sua mesa. Senhor Roberto, estamos falando de estelionato majorado por ser praticado contra idoso. A pena pode variar de 4 a 8 anos de prisão. Além disso, há outros crimes conexos como formação de quadrilha e apropriação indébita. 8 anos de prisão. Minha filha poderia ficar 8 anos presa por causa do que fez comigo. A realidade da situação estava começando a ficar clara. Isso não era apenas uma briga familiar que poderia ser resolvida com conversa. Era crime, com consequências legais graves para todos os envolvidos. A investigação começou imediatamente. A delegada Carla solicitou quebra de sigilo bancário de Melissa e André, cópia de todos os documentos assinados por mim nos últimos 6 meses, verificação dos endereços onde eles estavam morando. Também pediu que outros órgãos verificassem se havia outras vítimas ainda não identificadas. Dr. Henrique me levou para sua casa enquanto aguardávamos os primeiros resultados da investigação. Sua esposa, Dona Helena, me recebeu com carinho maternal, preparou um quarto de hóspedes, insistiu para que tomasse um banho quente e comesse uma refeição decente. A primeira refeição completa que fazia desde que saí da minha casa. Durante o banho, olhei no espelho e não reconheci o homem que estava ali. 3 dias na praça haviam mudado completamente minha aparência. Cabelos desgrenhados, barba por fazer, olhos vermelhos e fundos. Parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Aquela imagem me mostrou claramente o estrago que a traição havia causado em mim. Na manhã seguinte, Dr. Henrique recebeu uma ligação da delegada Carla. Roberto, ela quer falar conosco urgentemente. Descobriu informações importantes sobre o caso. Quando chegamos na delegacia, a delegada tinha uma expressão grave, com várias pastas abertas sobre a mesa. Senhor Roberto, a investigação revelou uma situação muito mais grave do que imaginávamos inicialmente. André Santos não é apenas um golpista ocasional. Ele comanda uma quadrilha especializada em crimes contra idosos. Identificamos pelo menos 15 vítimas diretas nos últimos 3 anos, com prejuízos totais superiores a 2 milhões de reais. 2 milhões de reais roubados de idosos indefesos. A magnitude dos crimes me deixou chocado. André não era apenas um genro interesseiro tentando se aproveitar do sogro. Era um criminoso profissional organizado
que havia transformado o sofrimento de famílias inteiras num negócio lucrativo. A delegada continuou explicando os detalhes da investigação. Sua filha, Melissa, não é uma vítima inocente manipulada pelo marido. As evidências mostram que ela participou conscientemente de pelo menos 6 golpes diferentes. Tem conta bancária própria, onde recebeu parte do dinheiro roubado. Participou pessoalmente de reuniões onde planejaram os crimes. Saber que Melissa era cúmplice consciente foi devastador. Durante semanas tentei me convencer de que ela havia sido manipulada por André, que não sabia realmente o que estava fazendo. Descobrir que ela escolheu conscientemente participar dos crimes destruiu completamente a imagem que eu tinha dela como filha. Dr. Henrique perguntou sobre as outras vítimas. Delegada, seria possível o Roberto conhecer algumas dessas pessoas? Poderia ajudar na recuperação emocional dele saber que não está sozinho nessa situação. Também poderia ser útil para as investigações se as vítimas conversassem entre si. A delegada concordou e organizou um encontro na própria delegacia. Foram 5 pessoas, todas com histórias parecidas com a minha. Dona Aparecida, 72 anos, havia perdido casa e economias 6 meses após ficar viúva. Senhor Joaquim, 80 anos, perdeu tudo que construiu em 50 anos de trabalho como pedreiro. Dona Mercedes, 68 anos, foi vítima logo após se aposentar. Havia planejado viajar com as economias da aposentadoria, mas André conseguiu convencê-la a investir em um negócio fictício. Senhor Antônio, 75 anos, perdeu a casa onde morou durante 40 anos depois que André se apresentou como consultor financeiro, especializado em questões de herança. A história mais chocante foi a de Dona Conceição, 83 anos, que perdeu não apenas bens materiais, mas também medicamentos para tratamento de diabetes. André convenceu ela a vender remédios caros para investir em aplicações financeiras que nunca existiram. Ela passou 3 semanas sem medicação adequada e foi internada em estado grave. Ouvir aqueles relatos me fez entender que meu caso, embora pessoalmente devastador, não era o pior que André havia perpetrado. Ele havia destruído vidas sistematicamente, causado sofrimentos inimagináveis, levado pessoas à miséria e até mesmo colocado vidas em risco. Era um predador que se alimentava do sofrimento de pessoas vulneráveis. Durante o encontro com as outras vítimas, descobri detalhes importantes sobre o método de André. Ele estudava cuidadosamente cada família antes de aplicar o golpe. Sabia exatamente quando as pessoas ficavam viúvas, quando recebiam heranças, quando passavam por momentos de fragilidade emocional. Não era oportunismo, era planejamento criminal. Senhor Joaquim me contou que André apareceu na sua vida apenas 2 dias após o funeral de sua esposa. Já sabia detalhes sobre a situação financeira da família, sobre propriedades, sobre relacionamentos familiares. Tinha informações que só alguém muito próximo ou muito bem informado poderia ter. Isso sugeria uma rede de informantes ou um sistema organizado de coleta de dados. A investigação policial confirmou nossas suspeitas. André mantinha contatos em cartórios, hospitais, funerárias, órgãos públicos. Pessoas que o informavam sobre potenciais vítimas, idosos que ficavam viúvos, pessoas que recebiam heranças, aposentados com boa situação financeira. Um sistema criminoso sofisticado e bem estruturado. Também descobrimos que Melissa não foi apenas cúmplice nos crimes contra mim. Ela participou ativamente de golpes contra pelo menos 3 outras famílias. Em alguns casos, se apresentava como advogada especializada em direito de família. Em outros, fingia ser assistente social, interessada em ajudar idosos com questões burocráticas. As evidências contra ela eram sólidas. Mensagens de texto planejando os golpes, movimentações bancárias suspeitas, depoimentos de outras vítimas que a identificaram claramente. Não havia mais como negar sua participação consciente e deliberada nos crimes. Uma semana após iniciarmos a investigação, a delegada Carla obteve mandados de prisão preventiva para André e Melissa. A prisão foi planejada cuidadosamente para evitar que eles fugissem ou destruíssem evidências. André seria preso em seu escritório durante o horário de funcionamento. Melissa seria presa em casa, de manhã cedo. Dr. Henrique me ligou na sexta-feira pela manhã. Roberto, eles foram presos.
André às 9 horas da manhã no escritório. Melissa às 7h30 em casa. Ambos foram conduzidos para delegacias diferentes para evitar que combinassem versões. A investigação encontrou documentos importantes nas residências dos dois. Saber que minha filha havia sido presa me deixou dividido entre alívio e tristeza profunda. Alívio porque finalmente haveria justiça pelos crimes cometidos. Tristeza porque era minha única filha, a criança que criei, que ensinei a andar, que levei no colo quando estava doente. Ver ela sendo tratada como criminosa comum era doloroso demais. A prisão de André revelou ainda mais detalhes sobre a extensão de seus crimes. Na casa dele, a polícia encontrou pastas com informações detalhadas sobre dezenas de potenciais vítimas. Fotos, endereços, situação financeira, composição familiar. Era como um catálogo de pessoas a serem roubadas. Também encontraram documentos falsos, carimbos forjados, papel timbrado de empresas inexistentes, um verdadeiro laboratório para a fabricação de documentos fraudulentos. Tudo o que precisava para criar as narrativas convincentes que usava para enganar suas vítimas. Na casa de Melissa, além dos documentos relacionados aos crimes, a polícia encontrou objetos pessoais que ela havia roubado da minha casa. Relógio que Maria me deu de presente de aniversário, aliança de casamento do meu pai, fotos antigas da família, objetos sem valor comercial significativo, mas de imenso valor sentimental para mim. O mais revoltante foi um caderno onde Melissa anotava observações sobre meu comportamento e personalidade. Papai confia em qualquer coisa que eu disser. Não tem conhecimento sobre finanças. Sente culpa pela morte da mamãe e fica vulnerável quando menciono ela. Fácil de manipular emocionalmente. Era como um manual científico de como destruir o próprio pai. Ler aquelas anotações foi uma das experiências mais dolorosas da minha vida. Descobrir que minha filha havia me estudado friamente, identificado minhas vulnerabilidades, planejado metodicamente minha destruição. Não foi um crime passional ou um momento de fraqueza. Foi calculado, premeditado, cruel. Durante os interrogatórios, André tentou colocar toda a culpa em Melissa. Disse que ela era a verdadeira líder da quadrilha, que ele apenas seguia instruções dela. Alegou que foi seduzido e manipulado, que era vítima tanto quanto as pessoas roubadas. Uma versão patética e inverossímil, considerando seu histórico criminal anterior ao casamento. Melissa, por sua vez, tentou minimizar sua participação. Disse que André a ameaçava constantemente, que tinha medo dele, que participou dos crimes sob coação. Alegou que não sabia da existência de outras vítimas, que pensou que estivessem aplicando o golpe apenas em mim. Outra versão inconsistente com as evidências encontradas. A verdade revelada pelas investigações era que ambos participaram voluntariamente dos crimes. Dividiam os lucros, planejavam conjuntamente os golpes, celebravam juntos cada novo sucesso criminoso. Eram parceiros no crime tanto quanto eram marido e esposa. 3 semanas após as prisões, recebo uma ligação que não esperava. Era Melissa, do presídio. Papai, preciso muito conversar contigo. Por favor, vem me visitar. Preciso explicar algumas coisas que você não entendeu direito. Sua voz estava diferente, mais frágil, sem a segurança que demonstrava quando planejava minha destruição. Demorei 2 dias para decidir se aceitaria visitá-la. Conversei com o Dr. Henrique, com a doutora Sandra, minha psicóloga, com a delegada Carla. Todos tinham opiniões diferentes. Alguns achavam que poderia ser terapêutico para mim. Outros achavam que poderia ser uma nova tentativa de manipulação. Decidi ir, não porque quisesse perdoá-la ou porque acreditava em arrependimento genuíno, mas porque precisava olhar nos olhos da pessoa que me destruiu e tentar entender como chegamos naquele ponto. Precisava de respostas que só ela poderia dar. O presídio feminino ficava na zona norte da cidade, um prédio cinza e intimidador, cercado de muros altos com arame farpado. O processo de entrada foi rigoroso. Revista pessoal, detector de metais, várias verificações de documentos. Um ambiente que deixava claro o tipo de pessoa que estava ali dentro. Melissa estava diferente. Sem maquiagem, com cabelo preso de qualquer jeito, usando o uniforme laranja padronizado do presídio. Parecia menor, mais frágil, muito diferente da mulher segura que planejou minha destruição. Mas eu já não confiava mais em aparências quando se tratava dela.
Nos sentamos numa sala pequena, separados por uma mesa de metal frio. Um guarda ficou próximo, observando nossa conversa. Melissa começou a chorar antes mesmo de dizer qualquer palavra. Papai, eu sei que cometi erros graves. Sei que te magoei muito. Mas precisa entender que o André me manipulou também. Eu não queria que chegasse a esse ponto. Melissa, eu vi suas anotações sobre meu comportamento. Vi os documentos que você assinou. Vi as contas bancárias onde você recebia dinheiro dos golpes. Não foi manipulação. Foram escolhas conscientes suas. Ela baixou a cabeça, sem conseguir manter contato visual comigo. Depois de um silêncio longo, ela tentou uma abordagem diferente. Papai, eu estava com muito medo de não ter segurança financeira. Você e a mamãe sempre me deram tudo. Nunca precisei me preocupar com dinheiro. Quando a mamãe morreu, pensei que você poderia morrer também, e eu ficaria sem nada. André disse que era melhor garantir alguma coisa enquanto você ainda estava vivo. Mas, filha, se você tinha medo sobre o futuro, era só conversar comigo. Eu teria ajudado com qualquer coisa. Poderia ter dividido meus bens com você legalmente, feito testamento, qualquer coisa que te desse segurança. Você não precisava me roubar, me expulsar de casa, me deixar dormindo na rua. Nesse momento, ela começou a chorar mais intensamente. Eu sei, papai. Eu sei que errei muito. Mas o André dizia que você nunca ia entender, que você ia ficar bravo se eu pedisse dinheiro diretamente. Ele convenceu eu de que era melhor fazer desse jeito, que seria mais fácil para todos. Melissa, o André pode ter sugerido o plano, mas quem conhecia minhas vulnerabilidades era você. Quem sabia exatamente como me manipular era você. O André não poderia ter aplicado esse golpe sozinho. Precisava de alguém que me conhecesse intimamente. Precisava de você. Durante 1 hora, tentei entender a lógica por trás das decisões dela. Mas cada explicação soava como desculpa. Cada justificativa parecia tentativa de minimizar sua responsabilidade. Era claro que ela ainda não havia compreendido completamente a gravidade do que fez. Perguntei sobre as outras vítimas. Melissa, você participou de golpes contra outras famílias. Dona Aparecida, Senhor Joaquim, outras pessoas. Como conseguiu fazer isso? Ela negou inicialmente, mas quando mencionei evidências específicas, admitiu parcialmente. Disse que achava que estava apenas ajudando André com questões legais complexas. Era mentira, e ambos sabíamos disso. As evidências mostravam participação consciente e ativa dela em múltiplos crimes. Mas ela ainda tentava construir uma narrativa onde aparecesse como vítima ao invés de criminosa. No final da visita, ela me pediu perdão chorando. Papai, me perdoa. Sei que não mereço, mas preciso do seu perdão para conseguir viver com o que fiz. Olhei para ela por um longo tempo antes de responder. Melissa, eu te amo porque você é minha filha. Sempre vou te amar. Mas perdão é algo que precisa ser conquistado, não pedido. Você vai ter que provar através de suas ações que realmente mudou. Saí daquela visita com sentimentos muito confusos. Por um lado, senti pena da situação em que ela se encontrava. Por outro, continuava revoltado com a crueldade do que ela havia feito. Amor e decepção coexistindo de forma dolorosa no meu coração. O julgamento foi marcado para 8 meses após as prisões. Durante esse período, a investigação continuou revelando novos detalhes sobre a extensão dos crimes. O número de vítimas chegou a 21 pessoas. O valor total roubado passou de 3 milhões de reais. A quadrilha havia operado durante pelo menos 5 anos. Além de André e Melissa, outras 3 pessoas foram indiciadas. Um contador que falsificava documentos, um funcionário de cartório que fornecia informações confidenciais e uma mulher que se passava por assistente social para ganhar confiança dos idosos. Uma rede criminosa, bem estruturada e organizada. Durante os meses que antecederam o julgamento, participei de várias sessões de terapia com doutora Sandra. O trauma causado pela traição havia afetado profundamente minha capacidade de confiar nas pessoas. Desenvolveu quadros de ansiedade, depressão, insônia. O dano psicológico foi tão grave quanto o financeiro. Doutora Sandra me ajudou a entender que não tinha culpa pelo que aconteceu. Senhor Roberto, pessoas manipuladoras são especialistas em identificar e explorar vulnerabilidades. Seu amor pela sua filha,
sua dor pela perda da esposa, sua personalidade naturalmente confiante. Eles usaram suas qualidades positivas contra o Senhor. Também comecei a participar de um grupo de apoio para vítimas de violência patrimonial. Encontros semanais onde pessoas que passaram por situações parecidas compartilhavam experiências, estratégias de recuperação, apoio emocional mútuo. Foi fundamental para minha recuperação saber que não estava sozinho. No grupo, conheci Dona Rosa, que foi vítima do próprio filho. Senhor Carlos, que perdeu tudo para um sobrinho em quem confiava cegamente. Dona Vera, que foi roubada pela própria irmã após ficar viúva. Histórias dolorosas que me mostraram que traição familiar, infelizmente, é mais comum do que imaginamos. O julgamento aconteceu num fórum lotado. Muitas vítimas compareceram para acompanhar, além de familiares, advogados, jornalistas interessados no caso. A repercussão na mídia havia sido significativa, transformando nosso caso num símbolo da violência patrimonial contra idosos. André foi julgado primeiro. Durante seu depoimento, manteve a versão de que era vítima de Melissa, que foi coagido a participar dos crimes. Alegou que queria apenas ajudar a família da esposa, que nunca teve intenção de prejudicar ninguém. Uma performance patética que não convenceu ninguém na sala. Quando foi a vez de Melissa depor, ela adotou estratégia diferente. Assumiu parcialmente a culpa, pediu desculpas às vítimas, disse que estava arrependida. Chorou durante boa parte do depoimento, demonstrando aparente remorso. Mas as evidências contra ela eram sólidas demais para que as lágrimas fizeram diferença. O promotor, Dr. Fernando Almeida, fez um discurso que me marcou profundamente. O crime de estelionato contra idosos não rouba apenas dinheiro ou propriedades. Rouba dignidade, segurança, confiança na humanidade. Destrói a capacidade dessas pessoas de viverem seus últimos anos com tranquilidade. Causar sofrimento em pessoas vulneráveis é uma das formas mais covardes de criminalidade. Várias vítimas prestaram depoimento durante o julgamento. Dona Aparecida, mesmo com problemas de saúde agravados pelo estresse, fez questão de contar sua história. Senhor Joaquim chorou ao relatar como perdeu tudo o que construiu em 50 anos de trabalho honesto. Cada história era devastadora. Quando chegou minha vez de depor, senti um nó na garganta. Olhei para Melissa no banco dos réus e tentei encontrar algum resquício da filha que criei. Ela olhava para o chão, evitando contato visual comigo. Contei minha história, os detalhes da traição, o sofrimento que passei, a dor de descobrir que minha própria filha havia planejado minha destruição. Durante meu depoimento, observei a reação do júri. Eram pessoas comuns, pais e mães de família, que pareciam chocadas com a crueldade do caso. Uma das juradas chegou a limpar lágrimas quando contei sobre as noites na praça, sobre a humilhação de ser expulso da própria casa. O julgamento durou 3 dias. No último dia, após todas as alegações finais, o júri se reuniu para deliberar. Ficaram 2 horas discutindo antes de voltarem com o veredicto. André Santos foi considerado culpado de todos os crimes. Melissa Silva Santos foi considerada culpada de estelionato majorado e participação em quadrilha. André recebeu pena de 8 anos de prisão em regime fechado. Melissa recebeu pena de 4 anos em regime semiaberto, por ter colaborado parcialmente com as investigações e por ser considerada ré primária. Ambos teriam que ressarcir integralmente as vítimas, embora soubéssemos que a maior parte do dinheiro já havia sido gasta. Quando ouvi a sentença, senti uma mistura de alívio e tristeza. Justiça havia sido feita, mas a um custo emocional devastador. Minha filha única seria presa por ter cometido crimes contra mim. Era uma vitória amarga, necessária, mas dolorosa. Após o julgamento, tentei reconstruir minha vida lentamente. Dr. Henrique conseguiu recuperar parte dos bens através de ações judiciais. A casa voltou para meu nome, algumas aplicações financeiras foram bloqueadas e devolvidas. Não consegui recuperar tudo, mas pelo menos tinha onde morar e recursos básicos para sobreviver. Mais importante que a recuperação financeira foi a recuperação emocional. Com a ajuda da terapia e do grupo de apoio, aprendi a lidar com a traição, a não me culpar pelo que aconteceu, a reconstruir minha autoestima. Foi um processo longo e difícil, mas necessário. 1 ano após o julgamento,
Melissa foi transferida para regime semiaberto. Poderia trabalhar durante o dia e voltar para o presídio à noite. Conseguiu emprego numa loja de roupas e começou a pagar uma quantia simbólica como ressarcimento pelos crimes. Era muito pouco em termos financeiros, mas representava um reconhecimento formal de sua responsabilidade. Durante esse período, ela me enviava cartas regulares. No início, eram cheias de desculpas e promessas. Papai, vou passar o resto da vida tentando compensar o que fiz. Vou trabalhar e devolver cada centavo que tirei do Senhor. Vou provar que mereço seu perdão. Eu lia as cartas, mas não respondia inicialmente. Ainda estava processando tudo o que aconteceu, tentando entender meus próprios sentimentos, aprendendo a estabelecer limites saudáveis. Doutora Sandra me orientou a não ter pressa com perdão, a permitir que a recuperação acontecesse no meu ritmo. Gradualmente, o tom das cartas de Melissa começou a mudar. Ela parou de pedir perdão constantemente e começou a contar sobre seu dia a dia, sobre reflexões que fazia, sobre como estava tentando entender as consequências de suas ações. Papai, hoje atendi uma senhora na loja que me lembrou da vovó Teresa. Ela contou que mora sozinha desde que o marido morreu. Pensei em como o senhor deve ter se sentido sozinho após a morte da mamãe. Essa mudança no tom das cartas me tocou. Pela primeira vez, parecia que ela estava realmente refletindo sobre o impacto emocional de seus crimes, ao invés de apenas se lamentar pelas consequências legais que enfrentava. Decidi responder a uma das cartas. Melissa, recebo suas mensagens e vejo que está tentando se reconstruir. Isso me deixa esperançoso, mas precisa entender que nosso relacionamento foi fundamentalmente alterado pelo que aconteceu. A confiança que existia entre nós foi quebrada de forma muito profunda. Talvez seja possível construir algo novo, mas baseado na realidade atual, não na ilusão de que nada aconteceu. A partir daí, iniciamos uma correspondência cautelosa. Eu contava sobre minha nova rotina, sobre progressos na terapia, sobre atividades no grupo de apoio. Ela contava sobre o trabalho, sobre reflexões que fazia durante as noites no presídio, sobre como estava tentando entender por que tomou as decisões que tomou. 2 anos após sua prisão, Melissa foi liberada completamente. Ela me pediu para nos encontrarmos numa praça perto do centro da cidade. Não a mesma onde dormi naquelas noites terríveis, mas outra, com playground onde ela brincava quando era pequena. Ela chegou pontualmente, vestida de forma simples, mas cuidadosa. Estava mais magra, com rugas que não existiam antes de ser presa, mas seus olhos pareciam mais honestos. Nos cumprimentamos com um abraço hesitante, como 2 pessoas que um dia foram próximas, mas agora eram quase estranhas. Papai, não espero que me perdoe completamente. Não espero que as coisas voltem a ser como eram antes, mas quero que saiba que entendo agora o que fiz. Não só juridicamente, mas emocionalmente. Traí a pessoa que mais me amou na vida. Usei seu amor contra o Senhor. Isso é imperdoável, e vou carregar essa culpa para sempre. Conversamos por 3 horas naquela tarde. Melissa me contou sobre experiências na prisão, sobre outras mulheres que conheceu lá, muitas delas também vítimas de relacionamentos abusivos ou situações de vulnerabilidade. Me contou como percebeu que André a havia manipulado também, usando seus medos e inseguranças para convencê-la a participar dos crimes. Isso não me desculpa, papai. Eu podia ter dito não. Podia ter procurado o Senhor para conversar honestamente sobre meus problemas financeiros. Podia ter pedido ajuda ao invés de roubar. Mas André era muito convincente e eu estava com muito medo de ficar pobre. Parece idiota agora, porque o que aconteceu foi muito pior do que qualquer problema de dinheiro. Perguntei sobre André, que continuava preso. Eles se divorciaram enquanto ela ainda estava detida. Ele não aceitou bem a separação e chegou a ameaçá-la algumas vezes através de outros presos. Ela teve que pedir uma medida protetiva contra ele. Papai, o André nunca me amou realmente. Ele me usou para chegar até o Senhor, até seus bens. Quando tudo deu errado, me culpou por ter deixado rastros, por ter sido descuidada. Disse que eu era burra e incompetente. Nesse momento, senti uma pontada de compaixão por minha filha. Ela havia sido vítima também, de uma forma diferente. Melissa, o que você espera de mim agora? O que quer deste encontro? Ela respirou fundo antes de responder.
Quero tentar construir uma relação nova entre nós. Não como pai e filha como éramos antes, porque isso acabou quando o traí, mas talvez como duas pessoas que se importam uma com a outra e estão tentando superar um trauma muito grande. Pensei na resposta dela durante vários dias. Conversei com a doutora Sandra sobre o encontro, sobre a possibilidade de perdão sem ingenuidade, sobre como proteger-me emocionalmente enquanto ainda mantinha algum tipo de relacionamento com minha única filha. Decidi dar uma chance limitada para a nossa relação. Combinamos de nos encontrar uma vez por mês, sempre em lugares públicos, para conversarmos. Estabeleci limites claros. Não discutiríamos questões financeiras. Ela não teria acesso às minhas contas ou documentos, e qualquer sinal de manipulação encerraria imediatamente nossos encontros. Durante esses encontros mensais, conheci uma Melissa diferente, mais humilde, mais reflexiva, mas também mais triste. A experiência da prisão havia mudado sua perspectiva sobre muitas coisas. Ela começou a trabalhar como voluntária numa organização que ajuda idosos vítimas de violência patrimonial. Papai, quando vejo as histórias dessas pessoas, entendo melhor o que fiz com o Senhor. Vejo como o sofrimento delas é parecido com o que o Senhor deve ter sentido. Me ajuda a nunca esquecer da gravidade do que aconteceu. Seu trabalho voluntário parecia genuíno, uma tentativa real de fazer algo construtivo com sua experiência. Hoje, 4 anos após aquela noite terrível na praça, nossa relação ainda está em construção. Não somos pai e filha como éramos antes. Isso nunca mais será possível. Mas somos duas pessoas que compartilham uma história difícil e estão tentando encontrar uma forma saudável de conviver com ela. Melissa paga mensalmente uma quantia como ressarcimento pelo que roubou. É simbolicamente importante, embora financeiramente insignificante comparado ao valor total. Mais importante é que representa reconhecimento prático de sua responsabilidade e compromisso com reparação. Eu mudei profundamente também. Aprendi a ser mais cauteloso com documentos e questões financeiras. Fiz curso de educação financeira para idosos. Participo ativamente do grupo de apoio, agora ajudando outras vítimas que estão no início do processo de recuperação. Minha experiência dolorosa se transformou numa ferramenta para ajudar outros. Dr. Henrique continua cuidando de meus assuntos legais, mas agora entendo cada documento antes de assinar. Leio tudo cuidadosamente, faço perguntas, peço tempo para pensar quando necessário. Nunca mais serei a vítima ingênua que fui um dia. A casa onde morei com Maria continua sendo minha casa, mas não é mais um santuário de memórias apenas felizes. Cada cômodo me lembra não só dos bons momentos com minha família, mas também da traição que vivi. Aprendi a conviver com essa dualidade, a honrar o passado bom sem idealizar pessoas ou situações. Às vezes, quando passo pela Praça Dom Pedro, onde dormi naquelas 3 noites, paro e me sento no mesmo banco. Não por masoquismo, mas para lembrar-me de minha resistência. Sobrevivi àquilo. Saí do fundo do poço, reconstruí minha vida, recuperei minha dignidade. Descobri uma força interior que não sabia possuir. A relação com Melissa continua sendo um trabalho diário. Há dias em que sinto raiva, lembrando da crueldade do que ela fez. Há dias em que sinto pena, vendo como ela também foi vítima de suas próprias escolhas ruins. Há dias em que sinto esperança, vendo evidências genuínas de mudança e crescimento. Aprendi que sentimentos complexos podem coexistir, que é possível amar alguém e ao mesmo tempo sentir decepção profunda, que perdão não é esquecimento, mas liberação do peso da raiva, que relacionamentos podem ser reconstruídos em bases diferentes, às vezes mais sólidas, porque são mais realistas. Se alguém me perguntasse se perdoei minha filha completamente, diria que estou no processo. Perdão não é um interruptor que você liga ou desliga instantaneamente. É um caminho longo que se percorre um passo de cada vez. Alguns dias caminho mais rápido, outros preciso parar e descansar. Mas continuo caminhando. O mais importante é que aprendi a valorizar-me independentemente dos relacionamentos que tenho. Durante 40 anos, me defini como marido de Maria. Durante 32 anos, como pai de Melissa. Quando perdi esses papéis, quase perdi minha identidade. Agora sei que sou Roberto Silva, com valor próprio, direitos próprios, dignidade própria. Esta história não tem um final completamente feliz,
porque a vida real raramente oferece finais perfeitos, mas tem crescimento, aprendizado, esperança. Tem a descoberta de que somos mais resilientes do que imaginamos, mais capazes de recomeçar do que pensamos possível. A qualquer pessoa que esteja passando por situação parecida, diria: denuncie imediatamente. Não proteja quem causa sofrimento, mesmo sendo família. Busque ajuda profissional, tanto legal quanto psicológica. Não se culpe pelas ações de outras pessoas. Acima de tudo, não desista de si mesmo. Você é mais forte do que imagina. Também diria: cuidado com sinais de alerta. Pressa excessiva para assinar documentos. Explicações confusas sobre questões financeiras. Pessoas que se oferecem para resolver problemas que você nem sabia que existiam. Confiança é boa, mas verificação é melhor, especialmente quando se trata de patrimônio e documentos importantes. Para famílias, diria: conversem abertamente sobre questões financeiras. Idosos não devem ser protegidos de informações sobre seu próprio patrimônio. Transparência e comunicação são as melhores defesas contra crimes patrimoniais. E lembrem-se, amor verdadeiro não exige transferências urgentes de bens ou assinaturas apressadas de documentos. Minha filha me expulsou de casa com uma mala e um bilhete. 3 dias depois, ela foi chamada a depor por fraude patrimonial. Essa traição destruiu a família que pensei ter, mas me ensinou lições valiosas sobre resistência, dignidade e reconstrução. Hoje, aos 69 anos, sou uma pessoa diferente daquela que dormiu na praça há 4 anos. Mais cauteloso, mas não amargo. Mais sábio sobre natureza humana, mas não cínico. Mais independente emocionalmente, mas não isolado socialmente. Tenho uma relação limitada, mas real com minha filha, baseada na verdade ao invés de ilusões. Tenho amigos genuínos no grupo de apoio, pessoas que me entendem porque passaram por experiências similares. Tenho propósito ajudando outras vítimas de violência patrimonial. Acima de tudo, tenho a certeza de que sobrevivi ao pior que a vida poderia me dar. Se conseguir superar a traição da pessoa que mais amei, posso superar qualquer coisa. Essa certeza me dá uma paz que nunca pensei ser possível após tudo o que aconteceu. A dor da traição nunca desaparece completamente, mas aprendi a carregá-la de forma que não me paralise. Transformei meu sofrimento em sabedoria, minha experiência em ferramenta para ajudar outros, e talvez, no final das contas, essa seja a melhor vingança possível contra quem tentou me destruir. Usar sua crueldade para me tornar uma pessoa melhor e mais útil para o mundo.